Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer para vocês aqui um humorista humilhando o Eduardo Bolsonaro por conta dessa licença que ele pediu ao deputado federal. E o humorista, vou até adiantar quem aqui, o Danilo Gentili, faz um texto detonando o deputado agora licenciado e vai trazer algumas imagens, vídeos, alguns eu nem posso compartilhar aqui, mas eu vou deixar o link para quem quiser assistir por conta de direitos autorais aí. Então é uma postagem bem completa que ele vai descascando a família toda. Sobra até pro Jair e também pro Flávio. Eu vou trazer esses detalhes aqui. Lembrando que o Gentili foi apoiador, esteve próximo deles lá, mas quando percebeu a fraude que era, rompeu, se afastou e continua aí agora criticando o clã Bolsonaro. E falaremos também aqui a respeito do Banco Central, que aumentou mais uma vez a taxa de juros em 1 ponto, chegando agora em 14,25% ao ano. É o maior patamar desde a crise pré-impeachment da Dilma. Vejam isso. Vamos explicar tudo, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Manda o joinha pra cima, não gostou faz parte, joinha pra baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bom, todo mundo já sabe que Eduardo Bolsonaro pediu licença do cargo de deputado federal para continuar nos Estados Unidos. Isso tem pegado mal, inclusive na própria base, tudo bem, tem uns puxa-sacos que ele pode xingar Jesus de palavrão, pode sair pelado na rua, que vai ter gente aplaudindo e arrumando um jeito de passar pano. Mas, né, tem gente aí que não é de esquerda, não é progressista, que tem aproveitado essa situação para escancarar a hipocrisia do Eduardo e também de toda a família Bolsonaro. Vamos pegar aqui agora vários posts, né, e tem até na verdade, uma matéria em um blog destruindo o Eduardo, né? Vai colocar aqui, por exemplo, lágrimas de vagabundo. Já começa assim. E diz o Danilo Gentili, nem é novidade que o Bananinha quer parar de trabalhar e morar na Disney. Eduardo Bolsonaro quer abandonar o Brasil desde que o papai dele ganhou a presidência, não lembra? Bolsonaro tinha acabado de assumir e esse vagabundo já estava com aquela conversa de ser embaixador. Palavras duras do Danilo Gentili que eu apenas reproduzo aqui. E continua dizendo, eu zoei ele demais aqui nessa época. Aí o Danilo Gentili mostra um vídeo de 2019 em que ele já zoava o Eduardo Bolsonaro lá no SBT, quando aconteceu toda aquela polêmica dele, da discussão do Eduardo ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Eu não posso mostrar esse vídeo aqui por uma questão de direitos autorais, a gente corre isso do SBT derrubar o nosso conteúdo, mas eu vou deixar o link para quem quiser assistir. Continuando, disse o Gentili, se você pesquisar, vai encontrar que após essas piadas, Eduardo chorou da internet e o gabinete do ódio me atacou a semana toda. Agora, com a sua cabeçona de Ozempic e o seu rosto harmonizado com dinheiro público, ele apareceu chorando de novo. Então aqui o Danilo Gentili até acusa. O Eduardo está usando dinheiro público para questões aí estéticas. Aí vamos trazer aqui agora, esse aqui dá para mostrar, fazer um react aqui de um vídeo do Eduardo Bolsonaro chorando, né, nessa live lá com o jornalista bolsonarista, o Lacombe. Vamos trazer aqui. Chegou a conversar com Jair Bolsonaro sobre essa decisão, que papel ele teve, que tipo de conselho, que tipo de opinião ele tem sobre essa sua decisão? Meu pai, claro que ele queria o filho dele perto dele, cara. É dureza. Tá chorando. É dureza. Vamos adiantar aqui. Muito difícil. Tem muita gente aqui no chat dizendo, inclusive, que Jair Bolsonaro deveria dar um jeito de... Eu quero só lembrar essa turma aqui que tá chorando agora, falando que é difícil, é difícil. Na pandemia, essa turma aqui ficou espalhando negacionismo, enquanto gente chorava a morte de entes queridos, gente internada, entubados, hospitais lotados, gente morrendo em Manaus por falta de oxigênio, por incompetência do governo Bolsonaro. Muita gente ria do bolsonarismo. E agora estão aí chorando porque o Eduardo vai ficar lá nos Estados Unidos, no bem bom lá, enquanto o pai está aqui. Então, olha, é realmente assim, chocante ver a cara de pau de muitos. Eu não vou nem continuar. Eu vou nem continuar esse vídeo aqui, que tem uns 2 minutos. Aí o Lacombe vai pedir desculpas por ter colocado o Eduardo nessa situação, que entende e tudo mais.
Se fosse uma família que tivesse empatia pelo próximo, eu até entenderia o choro. Fala, não, de fato, para algumas famílias não deve ser fácil, mas isso aqui para mim não passa de teatro. E vamos lembrar uma frase do Bolsonaro na pandemia, quando disse: chega de frescura. Inclusive o Gentili vai lembrar, eu cheguei a compartilhar isso aqui também nas redes sociais, mas o Gentili lembra: chega de frescura, de mimimi, vão ficar chorando até quando? Disse o Bolsonaro na pandemia, com 4.000 pessoas morrendo por dia. Não é 4.000 pessoas que iam para os Estados Unidos por opção e por covardia, como é o caso do Eduardo. Morriam por incompetência também do governo, nem todas. A gente tem que ser justo aqui que a pandemia ia matar muita gente, como matou em vários países que fizeram a coisa correta. Mas aqui no Brasil, o número assustador de mortes teve, sim, influência do governo Bolsonaro, seja por ação de fazer espalhar notícia falsa, mentirosa, fake news, ou seja por omissão em relação àquilo que a ciência recomendava. Continua aqui o Gentili. Eduardo disse que vai abandonar o cargo de deputado. Como assim? Ele já não tinha abandonado? Ele não exerce a função desde que foi eleito. Como ele pode abandonar um cargo que nunca exerceu? Esse cara nunca fez nada como deputado, nunca trabalhou por São Paulo, que o elegeu e o sustenta. Tudo que ele fez com as mamatas que adquiriu foi ficar viajando para os Estados Unidos e tirando férias. Ou seja, ele morar lá e não ser mais deputado não vai mudar nada. A verdade é que esse cara chorou porque é um filhinho de papai mimado e coloca embaixo uma postagem do próprio Eduardo de 2020. Cadê a valentia? Um amorzinho rindo. Cadê? Cadê? Então o Gentili fez um texto aqui muito bem montado e diz mais aqui: a real é que ele vai morar nos Estados Unidos porque é um vagabundo. Palavras do Gentili. Como ele já se aproveitou bastante das mamatas públicas e das rachadinhas, ele já juntou o suficiente para isso. E posta uma matéria que mostra que o filho de Bolsonaro aumenta patrimônio em 432% em 4 anos, matéria de 2018. E para terminar, diz Gentili, o cara é acima de tudo um covarde. Assim como o Rato Pai abandonou todos os que estavam ao seu lado, o Rato Júnior abandona o próprio pai, que está se borrando de medo de ser preso. São capitães que deixam a tropa para ser presa. São valentões contra o mimimi que vivem chorando. São patriotas que abandonam o Brasil. São cristãos que enriquecem com rachadinhas. São os antissistema que fazem acordos com o sistema para não serem investigados. São liberais conservadores que vivem às custas do Estado brasileiro, mas em dólar. A história vai enterrando essa família como a maior vergonha e exemplo de falência de virtudes que já vimos. Chora, vagabundo, chora. Por fim, ele anexa uma imagem feita por inteligência artificial do Eduardo chorando em cima de uma pilha de dinheiro enquanto segura uma banana nas mãos. Então fica aí esse texto do Gentili, palavras, como eu disse, duríssimas. Gentili que já foi um apoiador, já recebeu o Bolsonaro no seu programa antes de virar presidente, mas que acordou para a vida e hoje ajuda a desmascarar essa turma. Eu tenho divergências com o Gentili, mas quando eu vejo um ex-apoiador colocando o dedo na ferida como ele faz aqui, como o Julian Lemos faz e outros aí, a gente tem que também trazer para mostrar que um dia talvez o seu parente, o seu amigo vai acordar e despertar para a farsa, para a fraude que é a família Bolsonaro. Pessoal, o Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, aumentou em 1 pontinho a Selic, já altíssimo. O Brasil tem o juro real mais alto do mundo, já tinha, e já tinha há algum tempo. Tirando a Rússia, que está em guerra lá, o Brasil lidera. É o juro real mais alto do planeta. É inacreditável, eu estou batendo essa tecla aqui há muito tempo. A gente vai trabalhar mais esse assunto aqui depois. Eu só quero destacar aqui, pessoal, o seguinte. Eu tenho visto aí que... E agora, detalhe. Essa taxa está mais alta desde 2015. Durante a crise no governo Dilma, que levou ao impeachment. Então, de lá para cá, são 10 anos. A taxa sempre alta, ok. Mas está num patamar agora aqui que só teve em 2015. Durante o governo Dilma. E aí eu tenho visto gente do governo, líder do PT na Câmara, e aí a militância compra a narrativa. Essa alta estava encomendada pelo Campos Neto, quando ele ainda era presidente. O Campos Neto é o malvado, é o terrível, o bolsonarista. Meus amigos e amigas, vamos ser sinceros, o Galípolo, indicado pelo Lula, é o Campos Neto 2.0. Nessa reunião que o Campos Neto presidiu, todos os 9 diretores do Banco Central votaram iguaizinhos. Então foi o Campos Neto e mais 8 votos, dentre eles o Galípolo.
Se o Galípolo lá atrás tivesse votado contra o aumento e a taxa encomendada para o futuro, eu até falo, não, realmente, o Galípolo tentou lá atrás, mas não votou junto. Então eu fico vendo assim, o pessoal num nível de fanatismo para não reconhecer que o Lula errou na indicação do Galípolo. E errou consciente, não é que foi traído. Estão vendo gente, o Galípolo traiu o Lula. Como assim? Antes do Galípolo ser indicado, eu acho que teve umas 15 ou 16 reuniões do Copom. O Galípolo votou igual o Campos Neto em todas, exceto uma. E lá atrás, bem no começo do seu mandato como diretor do Banco Central. Então não foi surpresa. Galípolo é Campos Neto, só que não é bolsonarista. O que? Ainda bem que não é bolsonarista. Mas o que adianta? Na hora de votar, vota igual o bolsonarista. Então a gente tem que ter coerência. Eu fico vendo assim, como é que não tem alguns militantes e influenciadores que não têm vergonha na cara? E ficam passando pano. Ai, a taxa foi encomendada, o Galípolo, né, tá tentando. Tá tentando nada. E juro alto ferra o povo, ferra as empresas, ferra o país, a União. E beneficia quem? O rentismo. O rentismo só. E quem tem dinheiro aplicado tá rindo até na orelha. O resto do país, que precisa de dinheiro para fazer investimento, que precisa de dinheiro, o país tem que gastar fortuna com juro, 1 trilhão. Vai para o bolso de alguns, não tem dinheiro para saúde, para educação. Aí vem o Banco Central, aumenta a taxa Selic e vem a galera, em vez de criticar, vem passar pano e jogar a culpa no Campos Neto lá atrás. Francamente, gente. Vamos ter um pouquinho de vergonha aí e criticar, independente de governo, de ideologia, de partido. Então é o mínimo que se espera de quem luta por um país melhor. Bom, pessoal, recomendando aqui, o canal Cineminha lançou um vídeo muito bacana, eu vou deixar o link aqui no comentário fixo, então você abre e bora pro canal Cineminha, que é do meu filho, Fábio Jacob, que faz um conteúdo muito bacana com os amigos da Guerra. Gente, é isso, espalhe o vídeo, vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Até mais, gente!